1 Pedro 1, do 17, nós vamos até o 25, fechando o primeiro capítulo. Todos já acharam? Bem, vamos à leitura. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Bem, vamos orar mais uma vez nessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez compartilhar as Sagradas Escrituras com o teu povo. E te pedimos, Senhor, nesse momento, o auxílio do teu Santo Espírito, a abrir a nossa mente e o nosso coração para receber essa porção da tua palavra. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa parte da epístola, fechando esse primeiro capítulo, Pedro vai continuar fazendo uma exortação acerca da santidade na vida. Aquilo que na última ministração nós fomos até o versículo 16, mas ele começa falando sobre isso do versículo 13 até o 25, mas falei até o 16 para que a gente não se alongasse muito, e hoje do 17 até o 25 ele continua falando sobre santidade na vida, mas também vai entrar em outro ponto, que é a santidade no amor. Primeiro capítulo como um todo, ele vai apresentar primeiro a gente sendo alvo de uma obra perfeita e eterna de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que nos faz ter uma esperança viva e nessa esperança também uma herança eterna. Essa herança que não se perde, que não cai de valor, que não pode ser retirada de nós, uma vez que ela foi garantida por Cristo na cruz. E sabendo disso, sabendo que nós fomos alvo de uma tão grande transformação e que o amor de Deus de fato nos constrange, nós somos chamados a viver em santidade diante dele. E Pedro vai expor essa necessidade de obedecermos a palavra do Senhor e vivemos em santidade diante dele nesses versículos. Só que agora também enfatizando a questão de não sermos apenas santos na nossa vida, no nosso comportamento, mas também exalarmos essa santidade na forma como amamos uns aos outros. Então a gente vai continuar nessa noite a meditar nas palavras do apóstolo inspirado por Deus. Versículo 17, ele nos diz o seguinte: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Chamar Deus de Pai é um privilégio. Não é todo o ser humano que pode dizer: Deus é meu Pai. Não é. O fato dele ser nosso Pai nos garante uma proteção eterna e eficaz. Você sabe que de fato nem uma praga vai chegar à sua tenda, que nenhum mal lhe sucederá. Você sabe que o mal pode lhe rodear, mas as mãos do Senhor estão a lhe proteger. Que em todo local onde seu pé pisar, o Senhor vai com você. E por mais que as hostes do inferno se levantem, mas Ele é muito mais poderoso do que qualquer uma delas.
Então, saber que Ele é o nosso Pai não somente nos é um privilégio, mas também é uma certeza de termos proteção eterna e também extremamente eficaz. E Deus é um Pai amoroso, Ele nos escolheu e Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Hoje, existem muitas pessoas que não se chegam de maneira alguma à igreja do Senhor, pelo simples fato de dizer, eu não vou para lá porque lá tem pecadores. Nossa resposta deve ser, seja bem-vindo, tem sempre lugar para mais um. Vamos precisar trocar a nossa... Então, voltando. Então, sempre tem essa coisa de dizer, eu não vou para a igreja porque lá tem muito pecador, lá tem muito hipócrita e aquela coisa toda. A gente escuta muito isso. Qual é o ambiente que a gente não escuta? Mas sempre tem lugar para mais um. Mais um para ser atraído pela palavra de Deus, mais um para ser transformado, mais um para ser consertado, mais um para ser consolado, mais um para ser ensinado na palavra de Deus. Não é problema. Mas nós temos essa ideia certa no nosso coração. Nós éramos pecadores e o pecado nos afastava de Deus. E através de Cristo nós somos novamente chamados, atraídos para perto dele. Continuamos pecadores? Sim, mas agora pecadores regenerados, pecadores justificados por conta do sacrifício de Cristo. Isso é também amor. Nós vemos em tudo isso o amor de Deus, como Ele é um Pai amoroso, como Ele age com misericórdia para conosco. Mas não somente isso, nós também sabemos que dele, do nosso Pai, nós vamos receber um julgamento justo, tendo em vista que Pedro diz aqui, que Ele julga imparcialmente. Ele julga, em outras versões, sem acepção de pessoas. Eu não sei quantos de vocês já tiveram causas na justiça e quantos de vocês já perderam na justiça, mesmo que a sua causa fosse claramente favorável. Você estava esperando cair na conta a indenização e não aconteceu porque o juiz julgou improcedente a sua causa. Às vezes, os juízes terrenos podem agir com parcialidade. Eu não estou falando somente das pessoas do jurídico, de um dos três poderes. Estou falando de nós também. Quando nos colocamos na posição de juízes de algumas pessoas, nós julgamos com parcialidade. E nós olhamos dentro da nossa ótica, segundo os nossos próprios interesses, segundo o nosso entendimento, e fazemos juízo de valor, muitas vezes precipitado, completamente equivocado a respeito de algumas coisas e algumas pessoas. Mas de Deus nós temos julgamento justo, tendo em vista que Ele é imparcial, Ele julga segundo a obra de cada um. E aqui eu quero fazer utilização de uma expressão lá de 1 Samuel 16, quando nós consagramos, às vezes equivocadamente, a expressão Deus não olha a aparência, mas olha o coração. De fato, Ele não olha a aparência. Ele disse a Samuel, Eliabe tem a estatura, tem presença, mas não olhe para ele, eu o rejeitei. Não era aquele filho de Jessé que deveria ser escolhido. Deus não olhou a aparência como o homem olhou, Ele viu o coração. Mas não é a aparência simplesmente, o físico, a estética que Deus não vê. É a questão do obedecer aparentemente. A aparência aqui tem muito mais a ver com isso. Tem pessoas que são extremamente obedientes a Deus quando lhes convém. Ou seja, elas aparentemente obedecem à palavra de Deus. Mas o seu coração não tem a motivação de, nessa obediência, dar glória a Deus. Você já viu alguma pessoa que obedece a Deus para que depois ela seja louvada? Nossa, como fulano é obediente a Deus, tudo na vida dele sai bem.
deve ser uma pessoa muito santa, deve ser uma pessoa muito correta, deve ter intimidade com Deus. As pessoas parecem que vão achar que você é mais espiritual porque você demonstra, você fala e você externa essa obediência a Deus. Mas tudo na nossa vida, inclusive principalmente a nossa obediência a Deus, deve ser para a glória dele. Se não for para a glória dele, nós estamos fazendo com a motivação errada, e até essa nossa obediência aparente se tornará em pecado. Então, Deus não olha a aparência, Ele não se agrada de quem apenas aparentemente o obedece. Ele se agrada daquele que o faz de todo o coração. Por isso que Pedro fala que ele julga imparcialmente segundo as obras de cada um. Ele não vai olhar para mim por conta das obras de minha esposa. E as obras boas dela não vão passar para mim e eu vou ser, digamos assim, visto de maneira melhor por Deus, porque ela faz aquilo que eu devo fazer. Eu preciso ser obediente, você precisa ser obediente. É uma questão individual. Você foi salvo individualmente, e você precisa viver em obediência individualmente. E Paulo diz em Romanos 2:2, o seu juízo é segundo a verdade. Deus não julga segundo aquilo que simplesmente os olhos humanos veem, mas aquilo que os olhos humanos não veem, Ele contempla, e segundo essas obras Ele julga. Como eu falei, às vezes a gente pode até obedecer determinado mandamento do Senhor, mas onde as pessoas não enxergam, que é o nosso coração, ali as intenções são totalmente o oposto. E é nisso que Deus vê, e é por isso que Deus julga, através disso que Ele julga. Então, se somos conscientes disso, conclui-se que a vida do crente precisa ser uma vida de verdade, e não de aparência. Se você foi chamado para fazer parte desse povo santo, você precisa viver de verdade. Você precisa ser um crente de verdade, em todos os ambientes que você for, em todas as circunstâncias pelas quais você passar. Isso tem que ficar muito claro, que você é um filho de Deus. Como isso vai se evidenciar, entre outras questões, pela sua fiel obediência a Ele. E por isso, então, Pedro exorta os irmãos a se portarem com temor diante dele. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. A nossa jornada terrena é extremamente desafiadora. Todos os dias nós somos levados a pelo menos pensar contrariamente à palavra de Deus. São inúmeras as possibilidades de você fazer sem que as pessoas vejam alguma coisa que vai lhe beneficiar direta ou indiretamente. E às vezes você diz, a pessoa do lado A não viu, a pessoa do lado B não viu, não tem ninguém aqui, eu posso fazer. Não esqueça, não é nem de olhar para cima, é de olhar até para dentro de si e dizer, se o Espírito Santo mora dentro de mim, eu não posso fazer. Se eu digo que eu sou filho de Deus, se eu invoco o nome dele como Pai, eu tenho que me portar de forma conveniente, com temor, durante toda a minha jornada na terra. É fácil? Não, ninguém disse que seria, nem ele. Mas é o que nós precisamos fazer, enquanto filhos de Deus, portarmos com temor. Quer dizer que a gente então vai andar com medo o tempo todo? Não, esse temor é respeito, é reverência. Isso quer dizer que quando você abrir a porta da sala da sua repartição, saiba que ali já está o Senhor dos Exércitos. E você ali precisa se portar com respeito e reverência a Ele. Quando você estiver no seu trabalho, seja ele interno ou externo, você precisa ali mostrar sua reverência a Deus. Não para que você seja louvado, mas para que Ele continue a ser proclamado e glorificado através da sua vida. Até porque foi para isso que você foi criado, e para isso que você foi salvo, e para isso você é sustentado todos os dias pela sua mão poderosa. Então, em outras palavras, se você é verdadeiramente um filho de Deus, e não somente criatura, viva como tal.
É isso que Pedro está dizendo aqui no versículo 17. Mas vem os versículos 18 e 19, nós vamos comentar os dois juntos. Ele diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Eu disse: se você é filho de Deus e não somente criatura, viva como tal. E viva como tal, tendo em mente que o preço do seu resgate não foi pago com coisas corruptíveis, perecíveis, como o ouro ou como a prata. E a gente valoriza muito o ouro e a prata. Eu não sei nem quanto é que está o grama do ouro, mas deve estar bem valioso nos dias de hoje. Mas ele não vale nada perto do que foi pago para que hoje nós estivéssemos aqui. Pode ter certeza que não se compara o peso do ouro e o peso da prata com o preço do sangue que foi pago. Na Bíblia, redimir, que é a expressão que ele coloca aqui, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis que vocês foram redimidos. Redimir significava livrar alguém de algo mal, pagando uma multa ou um resgate. E em Êxodo 21 você vai ver algo semelhante a essa redenção. No mundo grego, os escravos podiam ser redimidos mediante o pagamento de um preço. Até o próprio escravo poderia pagar pelo seu resgate, ou outra pessoa poderia pagar também. E da mesma forma que essas duas situações, Jesus redime os crentes da maldição da lei. Olha o que diz Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Não teve ouro envolvido, não teve prata envolvido, teve um sacrifício perfeito, eficaz e definitivo. Mas não só isso, Ele não só nos livrou da maldição da lei, mas também de toda maldade ou toda iniquidade, como diz Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, maldade, e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então o sacrifício de Cristo nos redime da maldição da lei e de toda maldade, e o preço desse resgate foi o seu sangue. Efésios 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Se a gente simplesmente utilizasse a expressão foi pela graça, já seria muito, porque pela palavra graça a gente entende que não merecia, e a gente entende que foi um grande favor, um grande presente, uma grande dádiva que a gente recebeu. Mas aqui a expressão riqueza da sua graça é uma graça abundante. E se você ainda não leu esse livro, Graça Abundante, leia. É um livro maravilhoso. O resultado de todo esse sacrifício é o perdão dos pecados e a nossa justificação, que eu não vou comentar porque já foi pregado aqui. Romanos 3,24 mostra que esse sacrifício de Cristo resulta na nossa justificação. E nós fomos redimidos, mas além de sermos redimidos da maldição da lei, de toda maldade, o texto aqui de Pedro nos diz que nós fomos redimidos na nossa maneira vazia de viver. Provavelmente você tem aí do vosso fútil procedimento, da forma inútil de viver. A santidade cristã, meus irmãos, significa viver exatamente de maneira contrária como o mundo vive. Então nós somos santos porque somos separados. Nós vivemos de modo antagônico ao que o mundo vive, de forma totalmente diferente. Mas nós somos levados a pensar que, sendo parecidos com eles, seremos melhor aceitos nos grupos sociais. Nós não queremos nos sentir rejeitados por conta da nossa fé. Nós não queremos nos sentir um peixe fora d'água nos nossos ambientes de trabalho. Nós não queremos estar, principalmente no mês como esse de dezembro, longe da nossa família, porque ela não crê em Cristo, e na ceia natalina a gente quer que todo mundo esteja junto, sentado na mesma mesa, mesmo que na maioria das vezes a gente não compartilhe a mesma fé, e é difícil ter comunhão com quem a gente não compartilha a mesma fé. Não dá para ter comunhão, é difícil.
mas a gente não quer sentir essa tristeza, e de fato é triste quando chega um momento como esse do ano, e a gente quer que todo mundo tenha o mesmo pensamento. A gente se reúne para dar glória a Deus, a gente se reúne para agradecer a Deus por mais um ano que se passou, a gente agradece a Deus porque a gente foi liberto de inúmeras situações que poderiam nos causar a morte e não passamos por ela. Enquanto pessoas continuam dizendo, eu fiz isso, eu conquistei aquilo, eu sou autossuficiente, eu não preciso de divindade, eu sou inteligente, eu sou rico, eu não preciso de nada disso. Mas as pessoas precisam ver que tudo isso é uma maneira muito vazia de viver. É muito vazio viver ancorado no dinheiro, é muito vazio viver ancorado no entendimento, na inteligência, nos papéis que a academia nos dá. Essa semana eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Ontem eu fui buscar meu diploma de uma especialização que terminei e que fiz durante toda a pandemia. Mas eu olhava para aquele papel e eu disse, se esse papel se molhar, se ele rasgar, é uma burocracia tremenda para pegar uma segunda via. E ainda mais numa época como essa que você agenda para pegar a primeira via, paga e agenda para pegar uma segunda. E aí eu olhava para aquele papel e dizia assim, isso não foi fruto do meu esforço, porque eu passei 13 anos sem olhar nem para aquele conteúdo, eu me foquei mais na teologia, eu esqueci letras, e depois desse tempo todo, só Deus, para me fazer entender novamente essas coisas, que fazia mais de uma década que eu não pegava. E eu olhava para aquilo ali e eu disse, se isso aqui não for para glorificar a Deus, pode se molhar, rasgar, que não me interessa. E de fato não interessa. Não interessa se nós somos especialistas, mestres ou doutores, interessa que nós somos servos de Deus. Esse é o nosso maior grau. Interessante que para ele a gente não precisou estudar. Mas é bom que hoje a gente estude a palavra de Deus para viver de acordo com esse título que nós recebemos, de servos dele. É interessante que a gente não precisou se esforçar noites e mais noites na frente de um computador para que a gente recebesse isso. Bastou que a gente cresça, porque todo o resto ele fez. Então, o nosso fútil procedimento, nós fomos redimidos dele, porque é inútil, meus irmãos, viver nesse mundo se não for debaixo da proteção de Deus. Era necessário que a gente abandonasse o nosso comportamento de outrora, porque é inútil viver essa vida se não for para agradar a Deus. É inútil viver essa vida se não for agradecendo a Ele pelo ar que nós respiramos, pela comida que nós comemos, pela roupa que nós vestimos, por tudo. As coisas mais simples da nossa vida vêm da mão dele, as mais complexas também. O nosso procedimento não pode ser diferente, e quando nós fomos ligados a Ele através da pregação do Evangelho, nós passamos a ter novas prioridades e outras perspectivas. Hoje eu não penso mais em ter uma segunda matrícula do Estado. Já me esqueci, não sei nem o que é concurso público mais, porque eu não vou correr atrás de dinheiro. Eu estou seguindo Cristo, e Ele me basta. A gente se gasta tanto para coisas que são terrenas. Eu não digo que você não deva trabalhar, lógico que você deve. Eu digo que você não deva se esforçar, é claro que você precisa se esforçar. As promoções do nosso trabalho são mais que naturais quando nós fazemos por onde sermos promovidos. São listas, são boas, mas a vida não tem esse fim. A vida não pode se basear apenas nisso, ela não pode se resumir numa busca desenfreada por ascensão social, por ascensão acadêmica. Não. Agora deve sim ser uma busca, se possível, desenfreada por ser mais santo. Uma busca por ter mais conhecimento da palavra de Deus. Uma busca por amar mais os irmãos. Uma busca por ser achado, aprovado por Deus dia após dia. E
Jesus Cristo se entregou como um cordeiro sem mancha e sem defeito. É isso que Pedro fala aqui no versículo 19. Ele nos mostra que não foram coisas perecíveis, coisas corruptíveis, que nos fizeram ser redimidos da nossa maneira vazia de viver, que foi transmitida pelos nossos antepassados. Então, eles viviam dessa maneira, nós não poderíamos repetir o seu comportamento, mas foi o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Para que fosse aceitável, um sacrifício tinha que ser livre de qualquer defeito. Se você vê lá no livro de Levítico, onde são explicados esses sacrifícios, todo o mecanismo dos sacrifícios e da expiação dos pecados, lá em Levítico 22. A vida sem pecado de Cristo o qualifica para morrer pelos pecados de outros. O que diz Hebreus 7, 26 e 27? Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, como ele era, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Veja que antes de Cristo, as pessoas precisavam de um sumo sacerdote que oferecesse sacrifício por ele e depois pelos outros. Esse sacrifício não tinha uma validade eterna, porque aquele sumo sacerdote, da mesma forma que ele pediu por si, ele sabia que amanhã ele faria de novo e ele precisaria pedir de novo. Por isso que o texto diz, do autor aos Hebreus, ele oferece todos os dias sacrifícios. Se fôssemos nós, qualquer um de nós, no lugar de Cristo, o nosso sacrifício talvez durasse um dia. Eu subindo ao madeiro, duraria um dia. E do outro, quem creu em mim não seria salvo. Precisaria vir outro que fizesse a mesma coisa. Isso nunca terminaria, porque nenhum daqueles que subiriam, que se sacrificariam, seriam perfeitos. Cristo fez isso de uma vez por todas. Ele não precisou fazer isso todos os dias, ele fez apenas uma vez. E essa vez garante que todos os dias nós abramos os nossos olhos e confiantemente levantemos e possamos dizer: continuo salvo na pessoa de Jesus Cristo. Eu estou sendo santificado dia após dia, mas eu sei que a minha justificação foi de uma vez por todas. O sangue de Cristo cobriu os meus pecados. E eu sei que foram os pecados que eu cometi, os pecados que eu cometo, que ainda vou cometer, porque infelizmente ainda não estou perfeito. Mas busque a perfeição. Você vai alcançar só na glória. Mas essa é a busca, essa é a motivação. Precisamos nos aperfeiçoar em Cristo. Versículo 20 diz: conhecido antes da criação do mundo. Cristo já era conhecido antes da criação do mundo, mas foi revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então Pedro está dizendo o que para os seus leitores? E hoje a gente está aqui meditando nessa passagem, que a morte e a ressurreição de Cristo para a glória foram ordenadas por Deus antes do início do tempo, mas se tornaram visíveis, manifestas para o bem dos leitores de Pedro naquele tempo. Hoje nós estamos, cada dia que nós meditamos na palavra de Deus, estamos conhecendo Cristo, conhecendo a pessoa de Cristo e percebendo que Ele vai sendo manifesto aos nossos olhos, mesmo que hoje não tenhamos prazer, o privilégio que ele teve de estar frente a frente com Cristo, mas nós cremos que ele veio e que se sacrificou por nós. Antes do início do tempo, ele já havia sido escolhido para ser redentor dos eleitos, isso na eternidade. Isso é importante que a gente perceba, porque a gente cantou hoje aqui que Jesus é o plano perfeito. Eu nunca me esqueço de uma pessoa cantando essa música e dizendo assim: meu irmão,
Não existe plano B. O plano A continua valendo. E esse plano perfeito se chama Jesus Cristo. Vindo em forma de homem, se humilhando, deixando sua glória para ser esse instrumento de expiação dos nossos pecados, de justificação dos nossos pecados, para que a gente, depois que ele ascendesse aos céus, o Espírito Santo viesse e pudesse estar conosco, e nós somos regenerados e santificados dia após dia para viver para a glória dele. Então não existe um novo plano, ele não foi pego de surpresa. Cristo já havia sido escolhido na eternidade para ser o nosso Redentor. Adão pecou, não vamos agora reformular a história do universo, não vamos agora pegar novamente a pena e reescrever o projeto divino. Não, já estava tudo certo. Meu irmão, entenda que na sua vida já está tudo certo, porque errado foi o caminho que você trilhou até o dia que você foi encontrado por Deus. Ali a gente estava errado. Mas a partir do momento que Ele nos alcança, dali para frente, não tem como dar errado. Porque é Ele quem conduz. E o caminho de Deus é perfeito. De fato, Ele é perfeito. E um texto que mostra que Cristo foi escolhido como nosso Redentor na eternidade, João 17, 24, quando ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, você não sabia nem se viria à terra, você não tinha nascido, você não sabia quem eram seus pais, onde você iria habitar, se você seria paraibano, pernambucano, mas Deus já lhe conhecia. Deus já tinha um plano na sua vida. Deus já tinha enviado Cristo para que você pudesse ser salvo. Faz muito tempo, mas o sacrifício vale até hoje. Ele valeu para os que vieram antes, e ele vale para os que virão depois de nós, se ele não voltar. Quando diz que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi revelado nesses últimos tempos, esses últimos tempos inclui todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O que eu quero dizer com isso é que, como eu acabei de dizer, que antes da vinda de Cristo, aqueles que creram no seu nome, no que haveria de vir, foram salvos por essa fé que manifestaram. Foram justificados pela fé, como você tem aquele quadro maravilhoso de Hebreus 11. E como você tem também os relatos de Romanos que nós já ouvimos aqui. E aqueles que vêm depois, tem ainda mais referencial, porque tem toda essa história aqui para crer. Eles creem no que aconteceu, naquele que veio, naquele que se sacrificou e deixou essa palavra para que a gente guiasse a vida da gente por ela. Então, nesses últimos tempos, desde que ele veio até quando ele voltar, todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Ele está sendo revelado aos homens através da pregação do Evangelho. Tem muita gente que ainda não teve essa oportunidade de conhecer Jesus. A gente escutou aqui domingo a quantidade de povos ainda não alcançados, a quantidade de pessoas e a quantidade de localidades que não tem nem 2% de cristãos. E a gente se acha extremamente privilegiado, ao mesmo tempo em que cresce demais a nossa responsabilidade de pregar. Porque eu não posso me acomodar enquanto eu vejo tanta gente indo para a perdição. Infelizmente pela ignorância. Mas elas não podem morrer na ignorância. Eu sei que é Deus quem chama e capacita as pessoas que devem ir ao campo. Não são todas. Nem todo mundo foi chamado para ir para o campo missionário e nem todo mundo tem o casco tão duro para segurar a bronca que é estar no campo missionário. A gente sabe que tem momentos que você está no campo, você olha para trás e você diz: não, vou olhar para trás não, porque eu sei que quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Mas que está difícil, está. A gente sabe que tem muitos missionários que nós conhecemos, que humanamente falando, pela situação em que se encontram, se pudessem voltar, voltavam.
Mas sabe por que não voltam? Porque tem certeza do chamado, tem convicção de que foi Deus que chamou, e se foi Deus que chamou, Ele vai se responsabilizar até o último dia. Mas dificuldades nós passamos, conflitos, questões imensas que passam na nossa cabeça, isso é humano, isso é natural, mas nós precisamos continuar pensando na eternidade. Nós fomos alcançados, mas aqueles que não foram, não sabem o que é eternidade com Deus, não sabem que vai existir um momento que eles não vão ter mais choro, não vão ter mais dor, não vão ter mais problemas com os seus familiares, com as autoridades do seu país, não vão ser mais perseguidos. Tem muitas pessoas que precisam conhecer o Deus que nos salvou. Então somos extremamente privilegiados porque a mensagem nos foi pregada, e ao final desse texto, esse foi o evangelho que lhes foi divulgado, pregado, mas ele ainda não foi pregado para muita gente. Precisa ser. Ele está sendo revelado aos homens através da pregação do evangelho, e todos os dias alguém recebe conhecimento acerca de Cristo e se torna consciente da necessidade de se arrepender dos seus pecados, de abandonar o seu fútil procedimento, de ter fé nele e viver em novidade de vida. Essa anunciação se faz necessária até quando? Até que ele venha. Até que ele venha. Você não pode dizer: eu já saí várias vezes nas ruas, eu acho que eu já evangelizei pelo menos metade do presidente Médici. É insuficiente. Mas pastor, eu faço parte de um grupo de evangelismo, eu acho que a gente já fez pelo menos 50% da Paraíba. É insuficiente. Vou parar por aqui porque já faz 10 anos que eu estou no grupo de missões. Vou para outro departamento. Foi insuficiente. Sabe por quê? Porque a gente tem que anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Enquanto tiver fôlego nas suas narinas, prega a palavra. Enquanto tiver o coração pulsando dentro de você, prega a palavra. E se você não conseguir falar, tenha certeza que você conseguiu passar para alguém que continue o que você começou. Ou seja, pregue a palavra para que depois outros continuem pregando a palavra, e esse movimento nunca acabe até que ele venha. O versículo 21 nos diz: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Por meio de Cristo nós cremos em Deus. Pela pregação sobre a pessoa de Cristo, nós entendemos que ele foi enviado pelo Pai. E o propósito de ele ter sido enviado pelo Pai foi o propósito de nos redimir. Foi o Pai que o ressuscitou dentre os mortos, de modo que a fé e a esperança que nós temos, as temos em Deus. Esse versículo é uma volta ao que nos mostrou o versículo 3, desse mesmo capítulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a nossa fé está em Deus, a nossa esperança está em Deus. Eu fiquei muito feliz, meus irmãos, porque a gente hoje tem a oportunidade de ter uma pessoa que compartilha da mesma fé que a gente no Supremo Tribunal Federal, mas a nossa esperança não está em André Mendonça. Por mais que a gente fique feliz e por mais que a gente tenha que orar agora redobradamente para que Deus dê sabedoria para ele se conduzir naquela areia movediça, mas a esperança da gente não está nele. A esperança da gente está em Deus. O Deus que o chamou e que o colocou lá, e que há de fazer com que mais pessoas tementes a Deus ocupem locais estratégicos na sociedade para que o Brasil possa de fato ser uma nação cujo Deus é o Senhor. Versículo 22, ele diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Aqui Pedro, depois de discorrer sobre a santidade na vida, aborda a santidade no amor, e ele começa falando sobre a obediência à verdade.
Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, a purificação também é uma consagração. Os cristãos são separados na sua obediência. O versículo 1 e 2 mostra isso. Os irmãos destinatários desta carta, desta epístola, são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. E eles foram escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue. Então os irmãos que receberam essa carta sabem que foram chamados para ser obedientes a Deus, recebendo a palavra de Jesus Cristo. Então, uma vez que eles foram purificados, que eles foram separados, consagrados para obedecer a Deus, e isso os faz ser diferentes, os faz ser santos, os mostra que eles são de fato filhos de Deus. Agora, eles devem visar o amor fraternal e sincero, amando-se sinceramente uns aos outros e de todo o coração. O cristão é o pecador que foi salvo para viver em obediência ao Deus que o escolheu. E por serem chamados à obediência a Deus, eles devem ter em vista o amor fraternal não fingido e sincero. João 13:35 nos faz essa colocação, quando Jesus diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse amor que é requerido e que Pedro fala dele, um amor fraternal não fingido, um amor sincero, ele só é possível porque o amor de Deus foi primeiramente revelado a nós. Se nós não conhecêssemos o amor de Deus, não teríamos como amar verdadeiramente e sinceramente qualquer pessoa. Eu fico impressionado ainda hoje, não consigo me acostumar quando eu escuto falar de alguma pessoa que se separou depois de 28, 30 anos de casamento. Porque a gente não casa para separar. Espero que seja assim com todos, inclusive os que ainda vão casar, que tenham isso em mente. Você não casa para separar, você não casa para ver se der certo, a gente fica, se não der, bola para frente. Não. Agora, tenha em mente que você precisa pedir a Deus sabedoria na escolha e ter os olhos abertos para quem Ele te mostrar. Não adianta também contender com Deus, mas o amor dos homens acaba. De vez em quando tem um por aí dizendo: a relação acabou depois de 30 anos, porque o amor acabou. Acabou. O amor entre amigos acaba. Basta uma briga, uma decepção, uma divergência, e ele diz assim: não, eu amava muito meu amigo, mas depois do que ele fez, acabou. Mas 1 Coríntios 13, versículo 8 diz que o amor jamais acaba. Que amor é esse? O amor de Deus, que foi colocado nos nossos corações, para que nós amássemos uns aos outros. Firmados no amor de Deus, nós conseguimos amar uns aos outros. Firmados no amor de Deus, nossos relacionamentos interpessoais, conjugais, vão durar até a eternidade. Por quê? Porque esse amor que foi colocado no nosso coração e nós externamos nos nossos relacionamentos, de fato jamais acaba. Se for o que o mundo ensina, esse amor que o mundo ensina é complicado demais. Ele não dura, ele é muito volátil e é muito vulnerável aos ataques da mente humana. Mas o amor de Deus, não. O amor de Deus jamais acaba. E nós precisamos nos firmar nesse amor para amar sinceramente uns aos outros e de todo o coração. É isso que Pedro está dizendo. Meus irmãos, amem sinceramente. Amar sinceramente é dizer: olha, eu sei dos defeitos que o meu irmão tem, mas mesmo assim eu amo. Até porque eu também tenho defeitos e eu sei que ele me ama apesar de quem eu sou. Apesar do que de vez em quando eu mostro para ele, das falhas que eu tenho. Amar sinceramente é não encobrir os erros, mas continuar amando e apontar para onde a gente deve olhar para acertar.
Não é olhar os erros e julgar e escantear. É dizer, meu irmão, tem jeito. Em Cristo tem jeito. Aquele que você diz assim, esse daí não dá mais não. Dá. Em Cristo tudo tem jeito. E a gente precisa continuar investindo na vida daquelas pessoas que a gente diz tanto que ama. A maior forma que você tem de demonstrar amor por uma pessoa é orando a Deus por ela. Não tem presente maior. Se você disser assim, eu oro por você, para mim, acabou. Eu vou ficar extremamente feliz. E eu vou receber essa oração mais feliz ainda. Porque é o de mais precioso que eu tenho. É você dizendo, o meu amor por você se expressa na forma como eu oro por você, pela sua vida. Cuidado que eu tenho na sua vida. E esse amor de todo o coração não é um simples comportamento exterior. Porque como eu falei lá no começo, eu posso ser obediente externamente, aparentemente, e eu passar por todos os meus irmãos e dizer assim, eu amo vocês. O coração não diz isso. Talvez algumas atitudes não dizem isso. Mas amar de todo o coração é ter um sentimento ardente, sincero, um compromisso que é demonstrado em ações amorosas. Sabe o que é você ter passado uma semana terrível e você chegou no sábado e você disse, eu não vou nem para a igreja, porque eu estou acabado. E Deus motiva você a vir para a igreja. Aí você não quer escutar nada. Você está com o coração lotado de coisas, de angústias, de tristezas, de decepções, e você quer colocar para fora. Chega uma pessoa, senta do seu lado e diz assim, tudo bem? Você diz, tá muito não. Me conta, fica à vontade. Às vezes amar uma pessoa de forma sincera, de todo o coração, é ser o ouvido que ela precisa, sem julgamentos, sem passar no rosto dela o que ela deveria ter feito e não fez, só o ouvido. Às vezes esse amor vai ser demonstrado em você estar do lado de quem chora e dizer assim, tem meu ombro aqui para você, tem minhas mãos para enxugar as suas lágrimas, tem meus pés para caminhar mais uma légua com você, tem meus braços para que você se apoie e continue a sua caminhada cristã, tem minhas orações por você, tem meu pensamento todos os dias quando eu acordo, como é que está aquela pessoa, que Deus possa guardá-la durante o dia de hoje, toda a sua família, o seu lar, tudo o que a circunda, que Deus possa agir em todas as coisas para o bem dela. É um comprometimento. E ele é demonstrado às vezes sem palavras, mas com ações. Versículo 23, para a gente já ir caminhando para o finalzinho, ele diz, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. O amor sincero do cristão é possível porque os cristãos não pertencem mais a um mundo corruptível de ódio, de discórdia, mas ao novo mundo de amor e união. O que nos move, o que precisa nos mover é viver esse amor e transmitir esse amor. Não só viver, mas transmitir. E com base na palavra que nos foi pregada. Tem tanta gente aí que diz assim, Deus é amor. Mas quando eles dizem que Deus é amor, é buscando fazer com que Deus pareça aquela pessoa que fecha os olhos para os erros que nós cometemos. Diz, Deus não vai me julgar porque Deus é amor. Deus não vai me punir porque Deus é amor. Deus é amor, mas também é justiça. E é uma justiça amorosa, porque quando Ele nos corrige é porque nos ama. Entenda, meu irmão, que você é filho de Deus e Deus corrige a todo filho que ama. Hebreus 12:6 nos traz isso, Ele disciplina, Ele corrige a todo aquele que recebe. É motivo de gratidão a Deus quando nós, por amor, somos disciplinados.
E nós precisamos passar esse amor para outras pessoas, transmitir esse amor que muitas vezes vai também descer a vara em nós, para que a gente faça a vontade dEle, para que a gente agrade a Ele. É necessário que Ele nos corrija, que Ele nos conserte. E essa palavra que nos foi pregada, com base nela é que nós vamos transmitir esse amor, ela é viva e permanente. A palavra de Deus no Evangelho, ela não se extingue. Eu fico doente quando eu escuto algumas pessoas dizerem assim: ah, esse texto aí é daquela época, isso é uma questão cultural, isso não vale mais. Porque a palavra de Deus não muda. O que está escrito aqui não se extinguiu, não. O que era certo 2000 anos atrás continua sendo certo. Da mesma forma que o que era errado aos olhos de Jesus Cristo, passeando no meio dos fariseus, continua sendo errado até o dia de hoje. A salvação que essa palavra traz também não se extingue. Tudo passa, mas essa palavra, as verdades que ela ensina, os propósitos para os quais ela foi designada, tudo isso permanece. Versículo 24 e 25, para a gente fechar, diz: pois toda a humanidade, ou toda a carne, é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Aqui ele cita a passagem de Isaías com o intuito de provar ambas as sentenças. Isso é, fazer evidente quão fútil e miserável é o primeiro nascimento do homem e quão imensa é a graça do novo nascimento. Nós nascemos, maioria sem cabelos, sem dentes, sem defesas, totalmente dependentes dos pais, sem recursos. Infelizmente, algumas pessoas nesse mundo foram abandonadas por aquelas que lhe deram a luz, então nem o auxílio delas elas tiveram, e se viram logo cedo sozinhas. E que condição miserável, de fato, é a de uma pessoa que, além de não ter as pessoas que naturalmente deveria ter, um pai, uma mãe, toda uma família em volta, além disso não tem Cristo. Porque mesmo que um pai despreze, mesmo que a mãe que lhe deu a luz esqueça de você, ele não esquece. Mas é preciso que, de fato, você tenha devotado todo o seu coração a Ele, que você tenha crido no Filho dEle, para que você sinta isso. Eu sou filho de Deus, mesmo que eu não tenha pai nem mãe, mas eu tenho um Pai Celestial, e Ele cuida de mim. Isso é não ser mais miserável, isso é não ter mais o pensamento em gastar a minha vida toda num fútil procedimento. Eu deixei isso, porque no dia que eu fui encontrado por Deus, eu passei agora a ter perspectiva de vida, eu passei a ter prioridades, e a minha prioridade hoje é viver para a glória de Deus. A partir do momento que eu entendo isso, tudo muda. O profeta fala da mesma coisa que Cristo faz em João 3,3. O homem é totalmente alienado do reino de Deus. Ele não passa de uma criatura terrena, vazia, evanescente, até que ele seja gerado de novo. No momento em que você nasceu de novo, aí é que você teve vida de verdade. Todo o restante não teve validade. Você pode até dizer: mas eu tive muitas experiências que foram válidas para que hoje eu não errasse. Pronto. Talvez essa seja a única validade, é a gente saber que a gente vivia tão miseravelmente que aquelas experiências devem ficar naquele passado, que a gente não deve estar revirando, como se a gente sentisse saudade dele. Às vezes a gente escuta um testemunho e diz assim: rapaz, era tão bom aquela época, eita, a gente saía, voltava altas horas da noite, a gente enchia a cara,
A gente escutava o som alto e a gente nem se preocupava se ia trabalhar ou não no outro dia. Não, essa época não era boa. Sabe por que não era boa? Porque você vivia perdido. Porque a ressaca não era só da cachaça, era moral, que é a pior de todas. Você não lembrava o que tinha feito, você não sabia quem era e nem para onde ia. Hoje você sabe quem você é, filho de Deus. Hoje você sabe quem lhe conduz. É Ele mesmo. E hoje você sabe para onde você vai. Você vai para a glória porque Ele te salvou. Tudo nessa terra é vaidade. Tudo nessa terra vai passar. Todas as nossas conquistas, por mais maravilhosas que sejam, vão perder a sua validade. Os recordes que nós possamos quebrar, outros virão e quebrarão novamente. As coisas que a gente mais dá valor hoje, perderão valor no momento em que nós adentrarmos no caixão e descermos à sepultura. Mas a palavra de Deus, que foi implantada no nosso coração, estará conosco por toda a eternidade. A palavra de Deus vai permanecer. Tudo nessa vida passa. O homem não pode se confiar no que ele consegue nessa vida. Ele tem que buscar de outra fonte aquilo que vai lhe preencher. Então Pedro atribui aqui poder e eficácia apenas à palavra de Deus. Ela sim vai nos conferir o que é real, o que é sólido e o que é eterno. Através dessa palavra, nós temos certamente vida permanente em Deus. Não existe vida permanente se não for em Deus. E essa vida é comunicada pela palavra. Essa é a palavra que nos foi anunciada. Que guardemos essa palavra no nosso coração. Que, como ele disse logo no início do texto, e no versículo 16 da última ministração, que sejamos santos em nosso proceder. E como ele fala do versículo 23 em diante, que amemos uns aos outros, porque dessa forma saberão que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Amém?